Fala turma, meu nome é Kaique e eu vou fazer um vídeo, né, que é considerado chato, né, porque, pô, ninguém quer entrar num vídeo e ver o outro lendo a Bíblia. Mas eu vou ler mesmo assim. Vou ler o livro de Eclesiastes. Vamos lá. Só tenho que achar aqui, né. Aqui, ó, achei. Eclesiastes. Vamos lá. Aqui no começo fala que a a vaidade que fala no livro de Eclesiastes é, na verdade, ilusão, né? O que fala aqui, a palavra vaidade quer dizer ilusão. Ou seja, tudo é vaidade, tudo é ilusão. Eu vou começar a ler aqui agora. Prólogo. A roda do mundo. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes. Vai... Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito tira o ser humano de todo o trabalho? Com, qual... Com o qual se fadiga debaixo do sol? Uma geração passa, outra vem, e a terra continua sempre a mesma. O sol se levanta, o sol se põe, e se apressa para voltar ao seu lugar, onde renasce. O vento gira para o sol e dobra para o norte. Passando ao redor de todas as coisas, ele prossegue. E volta aos seus rodeios. Todos os rios correm para o mar, e o mar, contudo, não transborda. Para o lugar de onde saíram. Voltam os rios. Continuação de ontem. Hoje é outro dia, ontem eu não consegui gravar, né, porque chegou visita. O sol se levanta, o sol se põe, e se apressa para voltar ao seu lugar, onde renasce. O vento gira para o sul e dropa para o norte, passando ao redor de todas as coisas. Ele prossegue e volta aos seus rodeios. Todos os rios correm para o mar, e o mar contudo não transborda, para o lugar de onde saíram. Para o lugar de onde saíram voltam os rios, no seu percurso. Todas as coisas são difíceis e não se pode explicá-las com palavras. A vista não se cansa de ver, nem o ouvido se farta de ouvir. O que foi, é isso mesmo que será. E o que foi feito, é isso mesmo que vai ser feito. Não há nada de novo debaixo do sol. Uma coisa na qual se diz, eis aqui algo novo, ela já nos precedeu, nos séculos que houve antes de nós. Não há memória nos tempos antigos, e quando aqueles que vierem depois, tão pouco deles haverá memória junto aos que vieram por último. Ilusão da ciência. Eu, Eclesiastes, fui rei de Israel em Jerusalém, e propus, no meu espírito, procurar e investigar com sabedoria tudo o que acontece debaixo do sol. É uma tarefa ingrata que Deus confiou aos filhos de Adão, para com ela se ocuparem. Examinei todas as coisas que se fazem debaixo do sol. Pois bem, tudo é vaidade e aflição do espírito. O que é torto não se pode endireitar, o que falta não se pode contar. Disse comigo em meu coração. Desenvolvi e acumulei sabedoria mais do que todos os meus precedentes, em Jerusalém. Minha mente alcançou muita sabedoria e conhecimento. Esforcei-me de coração em compreender a sabedoria e o conhecimento, e também a tolice e a insensatez. E reconheci que nessas coisas também está a aflição do espírito. E isto porque muita sabedoria, muito desgosto. Quanto mais conhecimento, mais sofrimento. Ilusão do prazer. Eu disse comigo no meu coração. Vou experimentar-te com a alegria quê? Vou experimentar-te com a alegria. Desfruta da felicidade. Mas também isso é vaidade. Do riso eu disse, loucura, e da alegria,
Para que serve? Ponderei seriamente entregar meu corpo ao vinho, embora deixando meu coração ser conduzido pela sabedoria. Pensei em abraçar a insensatez, para averiguar o que é útil aos filhos de Adão façam debaixo do sol, nos breves dias de sua vida. Multipliquei minhas atividades, construí casas e plantei vinhas, cultivei jardins e pomares, enchendo-os com árvores de toda espécie de frutos. Construí reservatórios de água para regar o bosque das árvores que germinavam. Adquiri escravos e escravas e tive grande criadagem. Tive também gado e grandes rebanhos de ovelhas, mais do que todos os que precederam em Jerusalém. Acumulei para mim também prata e ouro, e riqueza dos reis e das províncias. Recrutei para mim cantores e cantoras, e as delícias dos filhos de Adão, taças e jarros para o serviço do vinho. Assim, engrandeci-me e ultrapassei todos os que me precederam, em Jerusalém. E minha sabedoria continuava comigo. Tudo o que desejavam meus olhos, não lhes neguei. Não privei meu coração de nenhum prazer, e ele desfrutou de todos os esforços. Julguei que esta é a parte que me cabia por todas as minhas fadigas. Voltando-me, então, para todas as obras que minhas mãos tinham feito, e para os trabalhos nos quais eu tinha suado, vi que em tudo havia vaidade e aflição do espírito. Nada há de proveitoso debaixo do sol. Pus-me então a examinar a sabedoria, a tolice e a insensatez. Que fará o sucessor do rei? O mesmo que outros fizeram? Eu observei que a sabedoria está tão à frente da insensatez quanto a luz precede as trevas. O sábio e o tolo. Disse que o sábio tem olhos na cabeça e o insensato caminha no escuro. Mas aprendi que o fim de ambos é o mesmo. O fim de ambos é o mesmo. Por isso disse no meu coração: se o fim do insensato e o meu será o mesmo, que me aproveita ter me aplicado mais a sabedoria? Falando comigo mesmo, adverti que também isso era vaidade. A memória do sábio não está eterna, como também não será do insensato, pois os tempos futuros cobrirão tudo igualmente, com o esquecimento. Tanto morre o sábio como o ignorante. Por isso desgostei-me com a minha vida, pois vejo que é mal para mim o que se faz debaixo do sol. Tudo é vaidade e aflição do espírito. E ainda detestei todo o trabalho com que me fadiguei debaixo do sol, pois devo deixar tudo para quem vier depois de mim. Quem é que sabe se ele será sensato ou insensato? Todavia será o dono de todos os meus trabalhos, nos quais suei com os quais me preocupei debaixo do sol. E isso também é vaidade. Assim afastei-me com o coração exasperado de todo o trabalho com que me fadiguei debaixo do sol. Pois aquele que trabalha com sabedoria, competência e diligência deverá entregar sua parte a outro que em nada colaborou. E isso, pelo visto, é vaidade e um grande mal. De fato, que proveita ao ser humano todo o seu trabalho e a aflição do coração com o qual labutou debaixo do sol? Todos os seus dias são dores, e sua ocupação sofrimentos. Nem de noite repousa o seu coração, e também isto é vaidade. Conclusão. Nada é melhor para alguém do que comer e beber, e exibir os frutos do seu trabalho. E vejo que isso vem da mão de Deus. Pois quem pode comer e gozar de delícias separado dele? Ó, verdade, hein? A quem é bom na sua presença, ele dá sabedoria, conhecimento e alegria. Ao pecador, porém, impõe a aflição de colher e ajuntar, para depois entregar a quem agrada a Deus. Isso também é vaidade e aflição do espírito. Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Há um momento oportuno para cada coisa debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de destruir e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de lamentar e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de afastar dos braços. Tempo de procurar o templo. Não, obrigado. Tempo de procurar o tempo de perder.
tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de colar e tempo de falar, tempo do amor e tempo do ódio, tempo de guerra e tempo de paz. Meditação sobre a vida. Que proveito tira o trabalhador do seu esforço? Observei a tarefa que Deus impôs aos humanos, para que nela se ocupassem. As coisas que ele fez são todas boas a seu tempo. Além disso, entregou o mundo ao coração deles. No entanto, o ser humano jamais chega a conhecer o princípio e o fim da ação que Deus realiza. Compreendi então que nada de bom existe senão alegrar-se e fazer o bem durante a vida. Pois todo aquele que come e bebe e vê o fruto do seu trabalho, isso é dom de Deus. Aprendi que tudo o que se faz, tudo o que Deus faz, é para sempre. Isto nada podemos acrescentar, nem disso podemos tirar, do que Deus fez para que eu tema. O que já foi é o que está sendo. O que existirá já foi, pois Deus vai em busca do que passou. Desapontamento. Observei outra coisa debaixo do sol. No lugar de direito está a impiedade, no lugar da justiça a iniquidade. Disse, pois, no meu coração: tanto ao justo quanto ao ímpio Deus julgará, pois há um tempo para cada coisa e para tudo que se faz. Quanto aos filhos de Adão, disse comigo: Deus os põe à prova para mostrar-lhes que, em si mesmos, eles são como animais, pois a sorte dos humanos e a dos jumentos é idêntica. Pois o ser humano morre assim que eles morrem, e todos têm o mesmo sopro de vida. Nada tem o ser humano mais do que os jumentos. Pois tudo é vaidade, tudo caminha para o mesmo lugar, tudo vem da terra, e tudo volta, igualmente para a terra. Quem é que sabe se o espírito dos humanos sobe para o alto e se o espírito dos jumentos desce para baixo, para a terra? Então compreendi que nada de melhor há para o ser humano do que alegrar-se com suas obras. Esta é a sua parte, pois quem levará para informá-lo sobre o que vai acontecer depois? Aflição e poder. Voltei-me para outras coisas e vi as opressões que ocorrem debaixo do sol. E o resultado, as lágrimas dos oprimidos, sem que ninguém os console, e a violência dos opressores, sem que ninguém se importe. E felicitei antes os mortos, que já faleceram, do que os vivos que ainda estão em vida. E mais feliz do que ambos considerei aquele que ainda nem nasceu, porque não viu as maldades que se fazem debaixo do sol. Contemplei ainda todos os trabalhos e todo o bom êxito dos empreendimentos, e isso despertava ciúme contra o próximo. Pois nisso também havia vaidade e aflição do espírito. O insensato cruza os braços e consome suas próprias forças. É melhor um punhado de sossego do que duas mãos cheias, mas com trabalho e aflição do espírito. É claro, né, que eu li aqui e várias pessoas vão interpretar de um jeito diferente, né? Mas tem interpretação correta. Então, tenta não interpretar de qualquer jeito e procura saber melhor a interpretação correta do livro. Eu vou parar por aqui, né? Senão o vídeo vai ficar muito longo, então é isso.